Hoje nós vamos falar sobre algo que realmente acomete a maior parte do ser humano, principalmente porque é algo natural nosso, o nosso medo, tá? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Tatiane e eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com alta performance para que a gente realmente evolua, para que a gente cresça e principalmente para que a gente seja feliz dentro da rotina. É disso que nós falamos. E o medo, naturalmente, ele paralisa muitas vezes é essa a nossa reação. Ele impede que a gente faça tudo aquilo que nós queremos fazer. Vamos falar sobre isso agora. Primeira coisa que nós precisamos falar é que para que você enfrente alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa, tá? Nós estamos falando do medo. Se você quer enfrentar os seus medos de verdade, você fala, Tati, eu não estou conseguindo, eu estou com medo, eu identifico isso e eu não estou conseguindo. Se você quer enfrentar, você precisa compreender da onde vem esse medo, o que é esse medo dentro de você. Essa é a primeira coisa. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu sou ser humano e eu trabalho com pessoas. E eu também tenho meus medos, claro. Então, quando nós falamos de medo, uma ferramenta que o coach traz é você olhar para aquilo que você realmente tem medo. E falar, o que eu tenho medo? E vai lá e vamos enfrentar. Como? Daí você busca a ferramenta. É disso que nós vamos falar. Mas o que é o medo? Essa é a primeira pergunta, o primeiro passo. O que é o medo? Por que ele me acomete? O medo simplesmente é o nosso estado emocional. Por incrível que pareça, é assim como se fosse amando, como se fosse com alegria, como se fosse com choro, como se fosse qualquer sentimento, raiva, ódio, orgulho, qualquer sentimento. O medo nada mais é do que um estado emocional que nós geramos perante uma situação, seja lá qual for a situação. Eu tenho medo de avião, eu tenho medo de algum inseto específico, eu tenho medo de falar em público. Eu não sei qual é o seu medo, mas ele simplesmente por incrível que pareça, eu sei que essa palavra assusta, simplesmente, Tati, eu fico paralisada, eu não consigo. Como é que você fala que simplesmente ele é um estado emocional? E esse é o primeiro passo, é você enxergar que ele é um estado emocional para você poder lidar com esse estado emocional. Presta atenção que isso é muito importante, porque é você que vai lidar com isso, você que vai lidar com os seus medos. É lógico que se nós estamos falando sobre um estágio um pouco mais avançado, você precisa de medicamentos, você precisa de uma terapia, você precisa de uma análise, óbvio, naturalmente, tá? Então eu fortemente recomendo, se você realmente não consegue caminhar, você não consegue nem andar por causa do seu medo, você, por favor, você procure ajuda, porque isso é muito importante. Mas, se o medo ele atrapalha um pouquinho ali, um pouquinho lá, você entenda o seu medo. O que é o medo? Ele é um estado emocional. Eu tenho medo de avião, só que de vez em quando eu vou. Ou eu procuro ir de ônibus, ou eu procuro ir de carro, porque eu tenho medo de avião. Eu não sei. Você dá um jeito, mas consegue fazer. Então, você vai lidar com o seu estado emocional. Entende? Quando nós nos sentimos naquela situação de perigo, seja lá qual for, você gera essa sensação em você, tá? Para garantir a nossa sobrevivência. É assim que o ser humano lida. Porque antigamente nós víamos uma sombra, nós vimos alguma coisa, um barulho, e já gerava esse estado na gente, para que a gente tomasse uma ação, ou para que a gente se escondesse. A ação de se esconder, isso é uma ação, certo? Esse acúmulo de substâncias, de estresse, que geram na gente, nesse momento que nós nos sentimos em perigo, eles afetam os nossos batimentos cardíacos, eles nos preparam para a ação. Quando nós sentimos medo, nosso corpo, a pupila dilata muitas vezes,
o nosso batimento cardíaco acelera, a nossa mão fica suada, muitas vezes acontece um monte de reação, cada pessoa tem um tipo de reação. Tem gente que entra num estado de pânico que tem todas as reações, inclusive pode até ser letal, dependendo do estágio do medo, que entra num estágio já muito mais avançado, obviamente. Por isso, é algo delicado de você falar. Então, se você realmente está sofrendo com medo, a primeira coisa, eu estou conseguindo viver? Eu estou conseguindo fazer as minhas coisas no dia a dia? Se não, você procure ajuda imediatamente, porque isso é muito importante, tá? Esse acúmulo de estresse nada mais é do que uma resposta que faz com que o corpo entre em estado de alerta para poder resolver aquela situação de perigo, porque obviamente nós não queremos ficar em situação de perigo. Eu tenho medo de ficar no escuro. Então você fica em pânico, para quê? Para que você tome uma ação, para que você vá lá, acenda a luz, para que você mude de ambiente, eu não sei. Então, ou resolva, ou entenda aquela situação, percebe? É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo. O meu filho falou, eu tenho medo de escuro. E eu apaguei a luz, daí eu estando lá no quarto com ele. Eu falei, filho, o que mudou entre o claro e o escuro? Eu não estou vendo. Ok, você não está vendo. Só que as coisas que estão aqui no quarto, elas não continuam as mesmas? Sim, mas eu não estou vendo. Mas elas continuam as mesmas? Sim, continuam as mesmas. Então, por que você vai ter medo? É mesmo, né, mamãe? É mesmo. E ele foi lá, dormiu naturalmente. É claro, essa é uma situação super simples, tá? Super simples. Eu coloquei para ele, percebe como é o estado emocional? Eu coloquei para ele que ele estava se sentindo mal e que era desnecessário naquele momento ele se sentir mal. Por quê? Porque não havia perigo. Eu expliquei para ele racionalmente. E é claro que isso é muito simples nesse momento dele. Só que nós vamos, conforme nós vamos experimentando muitas coisas, nós vamos criando muitos bloqueios, muitas barreiras. Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo simples, onde você racionaliza, onde você coloca para você, não tem perigo, você fala abertamente para você, não tem perigo, eu estou olhando para aquilo e aquilo não me oferece perigo, e você alivia a tensão dentro de você. Você alivia a tensão, aquele estresse, aquele suor que estava vindo, aquela mão molhada, vai diminuindo, aquele batimento cardíaco vai diminuindo. Se você conseguir trazer aquilo para o racional. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Tá tudo bem, você não tem nada de errado com isso. Procure ajuda, isso é importante. Mas, se você consegue fazer esse primeiro estágio sozinho, você fala. Eu já vi vários depoimentos, né, de pessoas. Eu vou entrar no avião, mas eu morro de medo. Eu pego na mão do meu marido, da minha esposa, do meu filho e eu consigo. Então você busca âncoras, você busca subterfúgios para poder enfrentar aquela situação. Isso é uma ferramenta para você poder superar o seu medo. Percebe que eu acabei de falar duas ferramentas. Você trazer para a realidade, você colocar no racional para que não oferece perigo àquela situação e buscar subterfúgios, buscar ferramentas para que você enfrente aquela situação. Percebe que eu estou falando sobre ação. Uma das formas de nós resolvermos qualquer tipo de problema é agindo e não nos acuando, né? Ficamos nos sentindo acuados. Isso definitivamente vai piorar o seu medo. Eu não sei qual é o medo. Eu tenho medo de falar em público, então eu não vou falar. Não, muito pelo contrário. Você precisa falar para poder perder esse medo. Você não perde o medo, aí está a questão. Você não perde o medo, você passa a gerenciar melhor esse medo. Tem um filme que eu vi que ele fala
ele tinha medo de falar em público, então ele colocava um clips na mão. Ele colocava um clips na mão e toda vez que ele falava em público, ele olhava para aquele clips, ele sentia aquele clips, ele sentia aquela confiança. Olha só, um clips. Esse era o subterfúgio da pessoa. Então, as pessoas que têm medo de avião normalmente, elas bebem, elas se distraem com uma música, se distraem com um livro, se distraem com um aperto de mão, com uma pessoa do lado. As pessoas buscam subterfúgios para poder enfrentar aquilo. E uma das ferramentas que é muito importante para você enfrentar os seus medos é você ir devagar, enfrentar. As pessoas falam, por exemplo, você tem medo de falar em público? Então vai lá, liga a câmera só para você e fala só para você. Finge que você está falando em público. Começa por aí. Depois você liga a câmera e você manda para uma pessoa. Você filma e manda para uma pessoa. Depois você manda para outra pessoa. E você começa com públicos pequenos. Eu preciso falar numa reunião, numa sala com 3 pessoas. Começa por aí. Eu preciso falar agora com 10 pessoas. Uma sala um pouquinho maior. E você vai falando. No começo, você vai entrar naquele avião, você vai falar, cada passo vai ser como se você estivesse pisando em espinho. Vai ser doloroso. Você vai suar frio. Você vai ficar apavorado. Você vai entrar naquele palco, você vai falar assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo falar, você vai gaguejar. Eu vejo os meus primeiros vídeos, nossa, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, que horrível. Eu morrendo de medo. Morrendo de medo. O que eles vão falar? O que as pessoas vão pensar? Nossa, é muita coisa que passa pela nossa cabeça. Então, quando você enfrenta, quando você fala, ok, essa clareza, né? Eu sempre gosto muito de falar sobre essa clareza. Eu aprendi muito o quanto ela é importante. A clareza, eu tenho medo, bata no peito e fale, eu tenho medo. O meu filho fala, eu tenho medo, mamãe, de cair. Eu tenho medo de me afogar. Eu falo, tudo bem, filho, ter medo é natural. O ter medo, como eu comecei aqui, é um estado do ser humano, é um estado emocional. Não tem como tirar isso da gente e falar assim, olha, eu vou guardar aqui numa caixinha e nunca mais eu busco esse medo. Não tem como fazer isso, infelizmente. Ou felizmente. Por quê? Porque o medo, ele é uma ferramenta para que a gente tenha um pouco mais de cautela, tenha um pouco mais de zelo, para que a gente não arrisque 100%. Porque a gente sabe que aquilo lá é perigoso. Então o que o medo faz? O medo é bom. Eu sei que você vai me xingar agora nesse momento, mas o medo é bom. Por quê? Porque quando você está com medo, isso quer dizer que você precisa entrar em ação. Como? De forma inteligente. Como? Buscando ferramentas melhores para poder fazer aquilo. Eu tenho medo de empreender. Eu tenho medo de empreender, por exemplo. Então eu nunca vou empreender. Errado, eu vou empreender. Mas, como eu tenho medo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda, vou buscar um contador, eu vou fazer um curso tudo antes, eu vou me calçar, eu vou buscar conhecimento, para na hora que eu começar a empreender, eu tenha menos problemas. É claro que eu vou ter problema, eu sempre vou ter problema. Eu sempre vou ter problema. Eu vou falar em público, eu vou gaguejar. Você vai gaguejar. Você vai trocar as palavras. Isso é natural. Nós temos medos. Isso faz parte do ser humano. Mas, quando você começa a buscar ferramentas para te ajudar, esses subterfúgios que eu falei, ou principalmente, né, o conhecimento, o medo, ele passa a ser melhor gerenciado, ele dá uma diminuída aqui, ele não nos domina mais, você passa a dominar o medo. A coragem não é a ausência do medo, é fazer apesar do medo. Isso que é coragem. É quando você fala, ok, eu vou arregaçar minhas mangas, eu tenho medo de ir nadar no mar, por exemplo, só que mesmo assim eu vou nadar no mar. Só que
O que eu vou fazer para não entrar em pânico? Eu vou de colete, eu vou com uma pessoa que sabe nadar, eu vou pedir ajuda. E quando você pede ajuda, quando você pega todo esse conhecimento para dar uma amenizada nesse medo, você consegue enfrentar. Daí você se sente poderoso. Aí, se você fizer várias vezes isso, eu fui no mar essa semana, eu fui no mar semana passada, eu fui no mar semana que vem. Se você for frequentemente enfrentando aquele medo, aquilo vai diminuir. Aquele pavor vai ser um medinho pequeno. Você vai falar assim, isso aí tá tudo bem, eu consigo lidar. Então são formas de você lidar com o medo. Você primeiro tem a clareza. O que é o medo para você? Como eu vejo, como eu enxergo aquele medo, tá? Muitas vezes, outra ferramenta para você lidar com o medo é você buscando distrações. Quando o medo ainda não é pavor, você consegue fazer isso, buscando distrações. Eu tô com medo de andar de bicicleta na rua, tem muitos carros. Você vai lá, busca distrações, coloca uma música, você vai conversando, eu não sei. Você busca distrações para que aquele medo seja coadjuvante, não protagonista. Ele vai ser coadjuvante e você vai ser o protagonista, você vai enfrentar. Quando você começa a utilizar essas ferramentas para poder enfrentar o seu medo, buscar conhecimento, distrair daquele medo, quando você começa a fazer essas ferramentas, tudo fica muito mais fácil para você lidar. Esses medos todos, eles provêm de tudo aquilo que nós vivemos, tá? Muitas vezes nós temos medo porque alguém disse, porque nós vimos alguém sofrer aquela coisa. Eu tenho medo de avião. Por quê? Porque eu vi muito acidente de avião. E na minha cabeça aquilo ficou como se fosse totalmente inseguro. E eu fiquei com pânico de avião. Eu tenho medo de falar em público. Por quê? Porque em algum momento, na minha infância, eu tive um bloqueio. Eu fui falar e me criticaram, eu não sei. Portanto, outra forma de você lidar com qualquer medo é você parar e olhar. Por que eu tenho esse medo? Da onde vem esse medo? Será que não foi meu pai, minha mãe, minha avó que tinham esse medo e colocaram em mim? Será que eu não aprendi a ter esse medo? A gente aprende a ter o medo, por incrível que pareça. Quando nós falamos para a criança, olha, não sobe aí que é perigoso, aquilo vai gerando um medo. São várias formas de você formar o seu medo. E quando você entende isso, você fala assim, caramba, ok, então me falaram bastante isso, que aquilo é perigoso, por isso que eu tenho medo hoje, por isso que eu não faço. Então, o que você faz? Você para e fala assim, será que realmente é perigoso? Você usa aquelas ferramentas, você racionaliza. Você fala, isso realmente oferece perigo? Qual que é o pior cenário, por exemplo, de eu falar em público? Qual que é o pior cenário? As pessoas podem rir de mim, as pessoas podem me criticar, podem não gostar daquilo que eu falei, mas e daí? Esse é o pior cenário? Qual que é o pior cenário se eu cair de bicicleta, por exemplo? Eu posso me machucar, eu posso quebrar uma perna, um braço, tudo bem. Qual que é o pior cenário se eu for nadar e me afogar? Nossa, Tati, eu posso morrer, mas e aí? E aí eu pego uma boia, pego uma ajuda, alguém que sabe nadar. Será que isso não minimiza o pior cenário? Quando você faz esse passo a passo, ok, eu entendo o meu medo, clareza, eu sei por que eu tenho medo, veio lá de trás, ok, eu sei. Agora, como resolver? Pega o pior cenário desse seu medo e fala, caramba, eu tenho medo de cachorro. Qual que é o pior cenário? Ele vai te morder? Vai te machucar feio? Então, você lida com aquilo. Você fala, caramba, então eu vou primeiro, antes de chegar perto de um cachorro, vou perguntar
para o dono do cachorro se realmente eu posso passar perto, se eu posso passar a mão no cachorro. Eu vou começar a tomar algumas providências para que o pior cenário não aconteça. Quando você faz isso, o seu medo ele é melhor administrado, ele é melhor gerenciado. Você não consegue tirar o seu medo de você, mas você consegue gerenciar o seu medo com um pouco de estratégia, essas estratégias que eu estou acabando de falar para você, com inteligência, com conhecimento e, é claro, com ajuda. Com ajuda. Quantas pessoas nos ensinam? Quantas pessoas que, por exemplo, não têm aquele medo, elas falam. Aqui em casa, por exemplo, eu sou a pessoa que enfrento mais as coisas. Meu marido tem muito mais medo, só que eu arrisco muito mais. E ele arrisca muito menos. E esse equilíbrio, ele é muito bom. E quem está ensinando o meu filho a nadar, a andar de bicicleta, a fazer as coisas? Sou eu, porque meu marido fica perigoso, cuidado. Então eu preciso fazer acontecer. É você que precisa fazer acontecer para você, para que aquilo realmente flua. Quando flui, você consegue administrar melhor o seu medo. E o medo é bom, o medo é fantástico para que a gente tome medidas cautelosas. É uma ferramenta que também você pode usar para as pessoas que arriscam, por exemplo, muito como eu. Eu arrisco muito, eu preciso fazer com que aquele medo faça com que eu busque informações, busque conhecimento para usar de forma mais inteligente. Então, o medo, ele é seu amigo. Ele pode fazer com que você alcance tudo aquilo que você queira alcançar, se você administrar de forma apropriada, se você conseguir lidar com ele de forma inteligente, de forma madura. Então fica aí as estratégias para você poder lidar com o seu medo. E identifique de onde vem esse medo, se realmente aquilo é medo, por que aquele medo. Racionalize aquele medo e fale, realmente faz sentido aquele medo? Busque subterfúgios para poder lidar com aquilo. Esse é o ciclo para você resolver os seus problemas com medo, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Espero poder ajudar, espero ter ajudado, tá? A vocês amenizar. E conta aqui nos comentários para mim o que vocês têm mais medo e se com isso que eu acabei de falar vocês conseguem gerenciar melhor o medo de vocês.